Bom dia, irmão e irmã. Vamos começar com mais uma escola dominical mística, né? Hoje com o tema do caminho da alma, né? Esse trajeto da alma, que ela vem num estado embrionário, né? No estado dormente, até encontrar um estado de iluminação, por final, um estado de encontro com o Criador. Na Bíblia, a gente vê um primeiro estágio, né? Lá na escravidão do Egito. Né? A escravidão do Egito, ela é uma prisão da alma. A alma ainda não se descobriu, né? Ainda não descobriu o Criador. Ainda está no ego. O Egito significa o ego. Né? Então, a alma ainda está num estado de começar, né? Descobrir o ponto do coração. Ela precisa descobrir que tem alma, né? Que vai construir essa alma, né? Essa alma de Israel, essa alma coletiva, né? Ela vai encontrar o Criador, né? Porque antes não, né? Você vê com Moisés, né? Com Moshe, ele vai levar até o Criador. Então a caverna do Platão, né? É um estado no mito do Platão lá da República, né? Um livro chamado República. Ela vai as pessoas só veem sombras, né? Elas veem sombras refletidas na luz, elas não veem realidades, né? Sem Deus, sem o Criador. Então, nada existe além do Criador, né? Sabemos, qualquer cabalista talvez saiba isso. Mas a situação é assim, né? Então, dei 5 estágios, né? 5 estágios aí dessa evolução da alma, né? Desse caminho da alma. Né? Primeiro estaria nessa escravidão do Egito, né? Então, basta pegar o livro do Êxodo, né, da Bíblia, e ali está a escravidão, né? Trabalharam, explorados, aquela coisa toda, né? Teve as pragas, os milagres do Egito, na verdade, né? Pragas é uma tradução ainda meio estranha aqui, né? E é um tempo de trevas, né? Um tempo de pouca luz, né? Enquanto está nessa escravidão aí, né? Então, a Bíblia fala desde o Êxodo 1 até ali o 12, né? Nessa situação toda aí. Então, esse é o nível da alma. O segundo nível da alma já é o cruzamento do Mar Morto, né? Cruzamento do Mar Morto, que nós... Deixa eu pegar 13, 18, 13 e 14, né? Então... muito bom. Vamos lá, 13, 18... os israelitas, partindo do Egito em boa ordem, Moisés levou consigo os ossos de José e assim vai, né? Então, o que significa esse cruzar, né? Essa cruz, esse Cristo pré-figurado, né? Essa tipologia de Cristo, lá no Mar Morto? É um período de metanoia, de transformação, de umbral, né? De passagem mesmo, né? E esse Mar Morto? Mas as paredes ficaram presas, congeladas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então a gente vê que essa situação ela é muito mais complexa, né? Até na Cabala, né, no Zohar, se fala desse Mar Morto, né? Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar por um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram de pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam a muralha direita e esquerda. Ó, muralha. Então a água estava congelada. Né? Isso é explicado no Zohar, se não me engano até no Talmud é comentado, né? Esse é o mar do caos. É um mar de travessia espiritual mesmo, né? Que foi passado. Né? Então essa metanoia, essa grande transformação, né? Esse umbral espiritual, né? Da alma, ela passa por esse nível aí chamado... Na Bíblia, na verdade, tudo são níveis, né? Tudo são significados espirituais. Deus não podia falar direto nesse significado, né? Ele usou termos, né? Através de Moisés ali para nós compreendermos, né? Mas são figuras, né? São imagens para a evolução da alma ou essa quebra dos vasos e o nosso retorno ao Criador, né?
Então a gente pega desse Egito uma quebra desses vasos, a quebra da alma. A alma era uma só, né? Se chamava Adão. E essa alma foi dividida em várias centelhas, né? E assim, egos. Por isso Egito, né? Os egos aí, né? O Mar Morto já deu uma transformada, né? A gente já consegue, por exemplo, uma travessia. A gente já sabe que existe um caminho até o Criador. Né? Esse mar que se divide, esse mar do caos que leva a uma certa ordem, que leva depois aos mitzvot, né? Os mandamentos do Criador, aos mandamentos de Deus. Né? Então a gente vê que esses mandamentos aparecem ali com Moshe, né? Monte Sinai. Tá, vamos lá para 40 anos, né? Outro nível espiritual. Então, dos 4 níveis, o primeiro é a escravidão do Egito, o segundo a cruzar o Mar Morto, o terceiro é os 40 anos, né? E da Terra Prometida iluminação, né? Tem ou 4 níveis que fosse, né? Então dos 40 anos, acho que é 14, 21 ou 16, 35. Deixa eu dar uma olhada aqui. 14, 21, vou ver se essa parte... Não. 16, 35, vou dar uma olhada aqui se é essa passagem, né? Então a questão do 40 anos... Ó, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até a sua chegada na terra habitada, né? Ou Canaã, né? Ou prometida. Então, comeram o maná até que chegaram aos confins da terra de Canaã. Maná a gente sabe que é o pão dos anjos, né? Então o nosso alimento era espiritual. Então aí se refere a níveis espirituais, não é pão feito sem fermento, com doce ou com mel. Isso são coisas que ficaram, né? O maná ele era um pão congelado praticamente, né? Então aí é uma situação bem simbólica. Mas então, esses 40 anos se refere à ascese, esse período de purificação, né? Esse caminhar espiritual, né? 40 anos é simbólico também, é um período de transformação, de purificação mesmo, né? Existem grupos místicos que fazem 40 dias de jejum, 40 dias sem relacionamento com a esposa, 40 dias sem comer carne, né? Então essas situações existem reais no misticismo. Né? Então esses 40 anos, 40 dias é uma simbologia de purificação e de ascese, de retiro mesmo, espiritual, né? Então só voltando um pouco ali da Egito, existe uma árvore do conhecimento, né? Que é o ego, e existe uma árvore da vida que está lá em Apocalipse, que é a iluminação. Essa iluminação será o nosso próximo tema, né, que é a Terra Prometida, essa que nós falamos aí, né? Que está ali em Êxodo 3:8 também, bem no comecinho já, né? Estou indo aí pelo 12, 14, mas o 3:8 é o caminho. E a gente sabe que a árvore da vida ela tem os Sefirot, que são os níveis, né, esses planos espirituais aí, né? Mundos, e tem os Partsufim, outros níveis ainda, né? Então a gente vê que essa situação da Cabala, ela está bem clara na Bíblia também, né? Para explicar a Torá. 3:8, vamos lá então. E desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil, esperançosa, né? Ou espaçosa. Uma terra que mana leite e mel. Né? Lá onde habitam os cananeus, está aí Canaã, né? Heteus, amorreus, ferreus, heveus e jebuseus, são os povos ali na terra, né? Então, esse nível espiritual da alma, né? Esse caminhar da alma chega até a iluminação, o que nós podemos chamar também de reintegração em alguns grupos aí, né? Mais místicos, inclusive cristãos. Então, a situação da iluminação, essa reintegração é em Cristo, é em Deus, né? Nós somos é o filho que retorna à casa do pai, né? É o filho pródigo, né? Nossa alma ela se quebrou, ela entrou em pecado, a gente foi o pródigo, né? A gente teve em várias situações aí, né? Então chegamos nesse nível de iluminação, cristificação, né? Em Cristo, ou Messias, né? O Mashiach,
O Mashiach, ele é uma era, né, um tempo de paz, é um tempo de reinado, de justiça do Criador, de justiça do Senhor. Então nós encontramos o Criador, encontramos Deus novamente, né? Nessa situação aí. Então desses níveis, né, 4 ou 5 níveis aí de caminhar da alma, ela vem desde uma escravidão do ego e vai para o Senhor. Então ele vai para a adesão ao Criador. Ele se une, né, ao Criador. A gente se torna de volta a imagem e semelhança do Criador, assim como está escrito lá em Gênesis, né, no primeiro livro da Bíblia. Ou Bereshit, né, no início, né, em hebraico. E Êxodo no hebraico é Shemot, né, Shemot. Então a gente vê que a situação aqui, ela passa por esse caminhar da alma, né, até Cristo, que seria o nosso, também a lição, a vida de Cristo, o caminho de Cristo também é, só que hoje eu falei do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando eu falar, a gente vai comparar e vai ver que o Novo Testamento também é o caminhar da alma, e nós devemos ser imitação de Cristo, né? Nós temos essa paixão, esse caminhar, né? Por isso que é tão importante ver a simbologia da arte, da paixão de Cristo, que é uma lição para nós, na nossa alma, né? Nossa evolução, né? Que eu já falei aqui na situação dos 7 rondas, 7 mundos, 7 planos, né? 7 níveis que a gente está passando e vai evoluir até chegar num corpo vital, ressuscitar e tudo mais, né? Então a gente vai ter essa transformação de corpo e de alma, né? Uma nova natureza. Por isso a metanoia aqui, né? Nesses 4 níveis também não é só um batismo de água, é uma transformação, né? De consciência. Nós entramos na consciência do Cristo, na consciência messiânica, né? Esse que é a união com o Criador aí. E nós, dessa forma, nós revelamos o Criador em amor ao próximo, né? Em amor ao próprio Criador, como a nós mesmos, né? Mais que a nós mesmos. Aí vem a anulação do ego, né? E vem a saída da escravidão do Egito, vem a saída da caverna do Platão. Então toda essa lição aqui da escola dominical de hoje fez essa reflexão. Hoje passei um pouco da hora aí, né? Mas fiz um vídeo um pouco maior. Mas é isso aí, irmãos. Estejam com o Criador, Yahu, e estejam com Yeshua, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, Har HaKadosh. Até a próxima escola dominical. Estejam com Deus.